Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciando a nossa semana, hoje segunda-feira, 21 de março, e o Evangelho Lucas, capítulo 4, versos 24 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua pátria. Ora, para dizer a verdade, no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvir essas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, a fim de precipitá-lo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje é bastante conhecido nosso, é o resultado daquela bela pregação de Jesus na sinagoga da sua cidade. Jesus vai visitar os seus conterrâneos, deram para ele o livro da palavra de Deus, leu o profeta Isaías, proclamou a palavra de Deus e o povo ficou encantado com as palavras de Jesus. Mas quando Jesus começa a falar dos gentios, dos povos fora de Israel, quando Jesus começa a exercer a sua missão profética, logo aqueles mesmo que estavam aplaudindo Jesus, agora começam a ameaçá-lo e querem matá-lo. Olha, esse texto para nós, ele é muito significativo, porque mostra que a palavra de Jesus, desde a primeira palavra até a última, é uma palavra que incomoda, é uma palavra que mexe com as estruturas, é uma palavra profética. E nem sempre nós gostamos de escutar os profetas, porque os profetas, eles têm, desde o Antigo Testamento, esta missão de serem memória do povo. Os profetas, eles têm a missão de chamar para a verdade. Portanto, nós não gostamos muito de escutar a verdade. Nós gostamos de escutar, até entre os nossos amigos, palavras que concordam conosco, palavras que confirmam aquilo que nós pensamos. Mas quando vem uma palavra que nos desafia, que exige de nós alguma mudança, que nos mostra algum caminho tortuoso, nós não gostamos de escutar. E por isso, Jesus diz, olha, o que vai acontecer comigo já aconteceu com todos os outros profetas. E Jesus cita os 2 maiores, Elias e Eliseu, para dizer, olha, eles não foram acolhidos na sua própria terra, mas fizeram o milagre fora. Talvez pudéssemos tirar 2 grandes ensinamentos deste texto. Enquanto profetas, anunciadores da palavra de Deus, temos que ter muito cuidado
para não sermos pregadores que se joga para a galera, de não sermos anunciadores de uma palavra que agrada. Hoje a tentação dos seguidores no YouTube, seguidores nas redes sociais, passa na cabeça do pregador essa tentação de pregar aquilo que você quer escutar. E aí, quando mais eu falo aquilo que você quer ouvir, mais seguidores, mais adeptos eu tenho. Mas às vezes com isso, a verdade do Evangelho fica em segundo plano. Então o Evangelho de hoje diz: é preciso falar a verdade. Doa em quem doer. Isso não é radicalismo, isso não é rigidez, isso é fidelidade ao Evangelho. O profeta não fala aquilo que as pessoas querem escutar, mas ele fala a verdade de Deus, que ele escutou, que ele testemunhou, que ele acredita. Depois, o segundo ensinamento desse Evangelho é que nós não precisamos desanimar, chorar, reclamar quando não somos bem acolhidos. Jesus, tudo bem, passando pelo meio deles, segue o seu caminho. Se não nos acolhe aqui, vai nos acolher lá. O importante é que a palavra de Deus está sendo anunciada. O importante é que o reino de Deus está sendo testemunhado. Quantas vezes a gente fica reclamando, né? Ah, mas não me aceita, não me acolhe. Sim, é a missão. É o destino dos profetas. Oxalá sejamos profetas, corajosos e fiéis à mensagem do Evangelho. E não nos preocupemos em ser aceitos ou não, porque a sorte dos profetas quase sempre é a rejeição. Mas rejeitam aqui e vai alguém acolher lá fora. Então que Jesus nos ajude nesse tempo da Quaresma, Ele que foi tão fiel ao projeto de Deus e consagrou e testemunhou esta verdade até a cruz, que Ele nos ajude também a nos enchermos desta coragem profética e sermos anunciadores da verdade e da liberdade, mesmo quando sofremos rejeições. Que Ele nos dê a graça de seguir o nosso caminho e jamais desviar a palavra de Deus para agradar este ou aquele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.